Vamos dar uma atualizada, então, sobre a situação do binário da Rodovia do Sol? A minha convidada é a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcante. Bom dia, Menara. Bom dia. Obrigada pela sua gentileza. Depois desse trechinho da Luciano das Neves, qual o próximo passo da cidade? Eu que agradeço o convite novamente. A próxima etapa agora é a etapa de sinalização da Rodovia do Sol, em conjunto com a etapa de início da Rodovia do Sol em si. Então, a gente inicia a sinalização da Saturnino e inicia a obra de intervenção na Rodovia do Sol. A Rodovia do Sol vai iniciar pelo trecho após a Brasil Telecom. Então, fica ali mais ou menos próximo a Multivix, Altage. É o trecho onde a gente vai fazer a criação de 4 novas faixas de rolagem. Então, a ideia é não haver tanto transtorno aos munícipes e a quem passa na região, que inicialmente nós vamos priorizar a criação dessas 4 novas faixas. E aí, após a criação dessas novas faixas, que elas ainda não fazem parte do cenário, né, da rodoviária de Vila Velha, aí a gente inicia a intervenção nas faixas já existentes. Essas 4 novas faixas ali na altura da Multivix, do TAG. Isso. E qual é o sentido de direção dessas faixas? Essas 4 novas faixas serão as faixas que darão sentido Vila Velha a Guarapari. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos criar essas 4 novas faixas de início para que depois a gente inicie alguma interdição nas faixas existentes, visando assim minimizar o transtorno de quem passa pela região, né? Até para não confundir o ouvinte, Menara, a Rodovia do Sol em si, o fluxo dela vai ser sentido contrário, Vila Velha. Vamos lá. A Rodovia do Sol, do trecho que compreende a Avenida Dílio Penedo, que é próxima a Brasil Telecom, até o Shopping Boulevard, ela permanece com o duplo sentido. Então, os carros que vão e voltam, sentido Guarapari e Vila Velha, permanecerão em mão dupla nesse trecho. Porém, será ampliada mais 4 faixas. Então, apesar de ser mantida a mão dupla nesse super quarteirão, será criada novas faixas, então garantindo assim a fluidez melhor nesse trecho também. A partir da Dílio Penedo, o marco como a Brasil Telecom, vira-se então o binário, onde nós teremos 4 faixas sentido Vila Velha, mão única pela Rodovia do Sol, e 3 faixas mão única pela Saturnino. Ok. Esse momento aí que você falou, né, de instalação da sinalização, o que é? É a sinalização de placas, é a pintura de pista, é o quê? São as duas. A gente terá a sinalização horizontal e vertical, porém ela será feita no período noturno e com muita cautela, uma vez que ela já vai ser feita alterando o sentido dessa via. Então, isso não vai confundir o motorista não, Menara? A alteração? A alteração com certeza vai causar uma confusão no início, mas a gente terá todo o apoio da Guarda Municipal. A gente faz uma sinalização prévia informando com antecedência o dia que vai inverter a mão da via. Enfim, a gente vai estar dando todo o suporte para que as pessoas consigam adaptar nesse novo modelo, né? Mas essa sinalização ela vai ser feita no período noturno e terá todo o apoio da Guarda ajudando a gente nesse início, né, dessa nova transição da via para mão única. Mas lembrando que a Saturnino, a gente só vai conseguir inverter essa mão assim que a obra que começou lá na Rodovia do Sol for finalizada, que é o encaixe da Dílio Penedo para a Rodovia do Sol. A gente tem uma previsão que isso aconteça nos próximos 15 a 20 dias, e aí a gente começa a fazer essa transição da alteração do fluxo da Saturnino, tornando mão única sentido Guarapari. Em 15 dias? 15 dias. Nossa, eu achei que isso era mais lá para frente, Menara. Não, a inversão já é por agora. O que acontece? A Rodovia do Sol ela já está sobrecarregada. Inclusive, peguei um trânsito muito grande. A gente estava numa ordem de serviço de moradia popular acompanhando a obra em Jabaeté. Até eu chegar aqui no ordem de serviço de Ilha dos Bentos, a gente pegou um trânsito na Rodovia do Sol, porque realmente são só 2 faixas e tem uma interrupção. Se tiver qualquer carro com problema ou acidente, você tem uma interrupção de 50% da capacidade da via. Então, nem só carro com acidente, mas como tem muita obra de empreendimento imobiliário ao longo da Rodovia do Sol, tem muito caminhão parando na pista. Muita interrupção de caminhões de concreto, né, trazendo a concreto para as obras de empreendimentos privados que estão surgindo. E isso vai ser uma constância, né?
Então, visando isso, o projeto previu exatamente 4 faixas para que essas interrupções que vão acontecer como a rotina, inclusive caminhões de lixo, caminhões de mudança, não tenham impacto no trânsito do ir e vir das pessoas. E como vai ser isso? Essa alteração do trânsito? Não, assim, a obra vai continuar, do empreendimento imobiliário, a mudança vai acontecer, né? O caminhão de mudança. Como é que as pessoas vão se organizar para isso? A ideia é que a gente tenha essa 4ª faixa, como a gente chama de faixa de desaceleração. É uma faixa que ela vai existir justamente para os carros que querem convergir e entrar à sua garagem, para os caminhões de mudança que tenham que parar durante aquele curto período. Os empreendimentos que são aprovados hoje, a gente já exige que tenha um recuo do próprio prédio ou uma vaga destinada para mudanças dentro do próprio condomínio. Porém, a gente sabe que vários empreendimentos já existem sem essa modelagem, o que vem causando, sim, esse transtorno. Então, essa 4ª faixa de desaceleração, ela vai servir como se fosse essa válvula de escape para acomodar tanto esses caminhões de mudança quanto o caminhão de lixo, o ônibus também na parada do ônibus, sem que interrompa o fluxo normal das 3 outras faixas. Uhum. Essas 4 pistas, elas vão acontecer mantendo o canteiro central? Não. O canteiro central ele começa a ser retirado a partir da Brasil Telecom. A nossa intenção é fazer uma retirada total desse canteiro e vir aos poucos com a obra, com o avanço da obra, justamente para que as pessoas já sintam o benefício das 4 faixas em sentido único, né? Então, a pressa em fazer a inversão é justamente porque a gente sabe que o trânsito nessa região já está bem caótico. Então, vamos de novo aqui esse cronograma. A inversão da mão acontece nos próximos 15 dias? Não, a obra que vai permitir a inversão deve ser concluída nos próximos 15 dias. E aí, para a inversão, eu inicio após essa obra a etapa de sinalização. Porque se eu sinalizar hoje, a sinalização já vai estar invertida, vai estar ao contrário. Então, a gente só vai iniciar a etapa de sinalização assim que eu concluir o encaixe da Saturnino na Rodovia do Sol, que a previsão é nos próximos 15 a 20 dias de acontecer. O que eu posso garantir é que até o mês de abril o trânsito já vai estar invertido, funcionando nas faixas da Saturnino sentido Guarapari e da Rodovia do Sol exclusivo sentido Vila Velha. Então, levando isso tudo em conta, você acredita que em abril a gente já vai estar na Rodovia do Sol vindo para o centro de Vila Velha e na Saturnino indo para a região de Guarapari? Sentido Guarapari, exatamente. Exatamente. Uhum. A pergunta aqui de todos os ouvintes, como é que vocês vão remover esse canteiro central? Então, como bem explicado até numa reportagem anterior que eu fiz para vocês, a etapa do canteiro central ela seria muito simples se a gente pudesse realmente interromper todo o trânsito da via, mas como a gente tenta a todo custo minimizar os transtornos, nós vamos fazer por quarteirão, assim como foi feita a obra da Saturnino. Então a ideia é a gente remover os postes, remover o canteiro central e passar um asfalto que a gente chama de tipo B, que não é o asfalto definitivo, mas só para já ir liberando o fluxo naquele sentido. E depois a gente entra com a intervenção para corrigir realmente toda a base, reaplicar toda a camada asfáltica e vem liberando ela também por trecho. Entendido. Você me disse que essa sinalização ela vai preferencialmente acontecer à noite. E esse canteiro, a remoção do canteiro? Durante o dia. O canteiro vai ser durante o dia. O barulho acaba incomodando bastante, a gente já tem muito morador na região, então a remoção do canteiro a gente prioriza fazer durante o dia. Obviamente que a gente tenta casar os horários de menos intervenção de trânsito, para não tumultuar tanto, mas infelizmente o transtorno da obra ele vai sim acontecer. Então, o binário será entregue em abril? O binário já entregue em abril. Tá certo. Queria te agradecer, Menara, pela atualização aí do cronograma, para os ouvintes que estão nos acompanhando. Como bem falado pela sua repórter, hoje a ordem de serviço aqui em Ilha dos Ventos também é para a criação do outro binário para a melhoria do fluxo do trânsito da Leila Diniz, que contempla toda essa região também que é abarcada pela Rodovia do Sol. Então hoje a gente inicia a construção de uma nova ponte que vai permitir a divisão do trânsito da Leila Diniz, que também já está bem sobrecarregado aqui nessa região. É isso, Patrícia. A Patrícia passa por lá também todos os dias, né? A Leila Diniz, que começa lá na Darli Santos e depois ela vira, ou vai mudando de nome até chegar na Rodovia do Sol. Exatamente. A ideia é melhorar o fluxo aqui também, criando-se esse outro binário. Obrigada, Menara. Eu que agradeço. Bom dia.